Olá, bom dia a todos vocês. Hoje, mais uma vez, estou aqui, não é? Trazendo uma palavra de Deus para você, compartilhando uma mensagem. E eu quero dizer para você que aceitou a Cristo, que você que crê em Deus, você é parte do corpo de Cristo, não é? Você é um membro do corpo de Cristo. E eu quero mostrar para você isso lá na palavra, tá bom? Lá em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, tá bom? Nós vamos fazer a leitura hoje do versículo 12 até o 26. Eu quero falar para você que aceitou a Cristo, que você que crê na palavra de Deus, você é um membro do corpo dele. Olha lá o que diz: a unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são membros decorosos, damos muito mais honra. Aí que em nós são membros decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim tomou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Aqui eu quero mostrar para vocês esses versículos, eles têm várias mensagens. Nós poderíamos aqui falar muito mais coisas do que eu vou abordar. Eu vou abordar de maneira bem geral, vou fazer um resumo do resumo, não é? Em específico, pontuando que nós, não é, somos membros do corpo de Cristo. Quando nós falamos e pensamos em membros, não é? São as partes do corpo, partes externas do corpo, não é? Que possuem funções, como o cabelo, como a boca, como os olhos, como o nariz, o ouvido, as mãos, a unha, o pé, né? E por aí em diante. Nós sabemos que temos membros, alguns maiores que os outros, aparentemente. E aqui a palavra de Deus diz que aqueles que são menores, ele deu mais honra, não é? Porque tem menos honra, ele deu mais honra para que houvesse equilíbrio, né? Bom, falando sobre isso, e Deus aqui nos traz essa mensagem de que nós somos esses membros, isso nós trazemos para as nossas vidas, não é? Cada um de nós, você, eu, somos membros do corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma representatividade. Cada um de nós, em seus meios, não é, age conforme o que Deus quis. Porque ele fala aqui, ó, lá no versículo, qual é o versículo que ele fala? Aqui, versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo,
cada um deles como quis. Deus é que colocou você como sendo, por exemplo, não é? Metaforicamente falando, cabelo, ou olho, ou boca, não é? Ou nariz, ou unha, não é? Pé, né? Enfim, Deus quis que você fosse assim. Deus colocou você assim enquanto membro. Mas isso não significa que a cabeça, por ser maior do que o pé ou do que a mão, que ela tem que se achar, que ela tem que achar que ela é maior, que é mais honrosa no corpo do que a mão, do que o olho. Não é? Não, ela não pode pensar assim, porque Deus equilibrou e disse que aqueles que têm menos honra, olha o que diz lá no versículo 24, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, não é? E agora, trazendo para a nossa vida, o que é? Cada um de nós possui uma carreira, possui uma função, possui um ministério. Né? Eu não vou adentrar muito sobre a questão de ministério ou daquilo que realmente cada um de nós deve fazer ou como que o Senhor dispôs, né, em dons espirituais, das diversidades de dons espirituais que Deus deu, mas eu quero aqui trabalhar que cada um de nós tem uma importância na sociedade, no mundo. Não é? Cada um de nós constitui esse corpo, nós formamos este corpo. Aquele que crê em Cristo, né? Porque o corpo é de Cristo. Aquele que não crê em Deus, não crê em Cristo, ele não faz parte do corpo de Cristo. E muitos aqui, quero chamar a atenção, que já conhecem a palavra, que se dizem cristãos, eles não têm a noção ainda, não tem esse entendimento aqui, ou melhor, nem precisa do entendimento, né? Porque aqui está claro, não precisa estar escrito e explícito em palavras, não tem entrelinhas, está claro de que essa pessoa, né, que quer viver como se fosse um corpo, não é? Porque tem pessoas que vivem como se fosse o corpo, não é? Elas querem achar que são, na verdade, Cristo, né? Porque elas não precisam de outras partes, elas se acham completas, elas não precisam de membros, elas se acham o corpo, né? E o Senhor aqui vem nos dizendo que nós não somos o corpo, nós somos partes do corpo, nós constituímos o corpo, nós somos membros, e cada membro precisa um do outro, como ele fala aqui, ó, lá no versículo 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Né? E o que nós vemos hoje? Aqueles que, estamos falando aqui do corpo de Cristo, né? Aqueles que são cristãos, que acreditam em Cristo, que acreditam na palavra, porque a Bíblia é a mesma. Acreditam na palavra de Deus. Não é? Acontece o quê? Muitas vezes a pessoa se alegra, mas o restante dos membros não se alegra. Muitas vezes a pessoa está padecendo, mas os outros membros não estão nem aí. Não é? E a palavra de Deus diz que se alguém padece, os outros membros também padecem. Ou seja, nós vivemos e compartilhamos a dor do outro. Nós nos colocamos no lugar do outro. E acontece isso com o corpo de Cristo? Com aqueles que são membros? Com alguns acontece. Com alguns essa é uma divisão. Se alguém está triste, não é? Que faz parte do corpo de Cristo, também se entristece o outro membro. Né? O outro membro fica entristecido, se compadece. Não é? Se alguém se alegra, tem conquistas, o outro também se alegra. Não é? Eba, glória a Deus, tem conquista, também se alegra com a alegria do seu colega membro, né? Que também unem-se para formar o corpo de Cristo. E é isso aí. O corpo de Cristo, os membros, devem se unir para formar o corpo. Porque onde se viu a mão, não é? Não estando aqui no nosso corpo. Se eu cortar, ela não fará parte mais do corpo. Ela não estará mais aqui, ela não fará parte do corpo. Ela não vai poder constituir o corpo. Então, se alguém não, por exemplo, não se compadece com a dor do braço, se a mão não se compadece com a dor do braço, se ela não sofre também, ela não faz parte do corpo. Né? Aposto não, né? Não é essa palavra aqui, mas eu digo pra você que acontece. Se você machucar o seu pé,
com certeza a sua perna também vai doer. Por quê? Porque você vai andar mais com o outro pé, não é? Vai articular mais com o outro pé, e a sua perna desse outro pé também vai doer. Você não vai estabelecer ali não vai ter ali um equilíbrio total do corpo, né? Por quê? Porque a outra perna está tentando ajudar o pé que é da outra perna. Ou seja, o nosso corpo, ele trabalha unido. Ele trabalha para repor a falta de um outro membro. E no corpo de Cristo, pensando em nós, aqui, nós, pessoas que somos membros e constituímos o corpo de Cristo, que somos cristãos, será que nós estamos ajudando quando alguém está, quando alguém que é pé está machucado, nós também estamos sentindo, nós também estamos trabalhando para que este pé venha se recuperar, não é? A gente está dando mais de nós para que esse pé venha se recuperar? Será que nós estamos sentindo também essa dor do outro? Não é? A outra perna vai trabalhar mais, o outro pé vai trabalhar mais, até o pé que está machucado se recompor. E assim pode ser a mão, assim pode ser outro membro. Então, a palavra de Deus aqui me traz essas mensagens e eu compartilho aqui com vocês. Outra parte que eu gostaria, vamos dizer, outro entendimento, né, também que há aqui nesses versículos, é que nós não devemos desprezar ninguém. Não é porque o olho é menor do que a mão, ou do que o pé, ou que a perna, ou que o nosso tronco, não é porque ele é menor que ele tem menos importância. Não é porque a unha do dedinho do pé, não é? Ela está adoecida ou caiu, não é por isso que ela tem menos importância. Ah, nem vai fazer falta, deixa quieto. Não, ela vai fazer falta sim, porque ela tem uma função. Não é? Se ela cair, não é? E não nascer, por exemplo, ou demorar para nascer, outra parte do corpo vai fazer o trabalho dela. Vai ter que fazer. Não é? O corpo vai ter que trabalhar, não é, com os outros membros para poder repor a falta daquela unha que ainda não está ali, que ainda não cresceu, que está machucada, que está debilitada. Então, trazendo para a nossa vida, nós não temos que desprezar ninguém, não é porque o outro tem um trabalho menos desfavorecido, menos honroso, que ele deve ser menos honroso, que ele deve ser tratado de maneira diferente. E aí nós podemos trazer aí inúmeras coisas, né? Preconceito, discriminação, né? Aí vem muitas coisas aqui que nós podemos ter o entendimento também. Então não é por isso que ele deve ser menos honroso. A palavra de Deus dá a ele honra, tanto quanto aquele que tem um emprego, ou tem uma situação financeira, ou um status, não é? Ou um conhecimento, ou um estudo maior do que o outro. A palavra de Deus diz que todos eles, não é? Têm o mesmo valor, não é? Aqui no versículo 23, né? Na verdade é a partir do 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E diz mais: e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, e esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. 24, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Se Deus deu muito mais honra ao que tinha falta dela, se Deus está dizendo aqui que aqueles que parecem ser menores, não é? Que parecem ser mais fracos, são fortes, se aqueles que parecem ser os mais fracos são necessários, se aqueles que são menos decorosos nós devemos dar mais honra, quem somos nós? Quem somos nós? Meras partes do corpo, meros membros do corpo para dizer que não é assim, para dizer que é o contrário, para dizer que não é assim. Nós somos membros, nós temos que nos colocar em nossa posição de membro e não de corpo. Há muitas pessoas que hoje vivem como se fossem corpos, né? Achando que é um corpo. E elas não são um corpo, elas são membros deste corpo. Algumas não conhecem a palavra de Deus, algumas nunca leram isso.
né? Nunca pegaram a Bíblia até mesmo por não querer ou, enfim, por N motivos. Nunca leram. E algumas já conhecem e também não chegaram a ler estes versículos ou até mesmo já leram e não tiveram entendimento, não reconhecem-se. Passa batido. Mas estão vivendo como corpo. Não estão tendo o seu lugar realmente que Cristo deixou, que não é de corpo, né? Porque ele disse, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então o corpo não é um só membro, ele é muitos membros. Então um precisa do outro. Você precisa do outro membro, né, para constituir o corpo de Cristo, para ser igreja, não é? O corpo de Cristo é a igreja. Você precisa do outro. Se o outro padece, você também padece. Se o outro se alegra, você também se alegra. Isso não quer dizer que você agora vai estar todo dia na casa de alguma pessoa, ou todo dia atrás daquela pessoa, ou falando todo dia, porque você é membro do corpo e você tem que andar junto. Não, estamos falando espiritualmente. Se vem até você a informação de que outro membro está passando por uma certa necessidade, você tem que trabalhar, você tem que agir. Né? E agir no nosso meio, que nós estamos falando de coisas espirituais, né? E que podem ser também coisas materiais, no sentido de ajuda física, né? Nós também temos que fazer. Mas, primeiramente, é o quê? É orar, é se colocar à brecha, é interceder para que aquele membro venha ficar bom. E você fazendo isso, você está obrando, você está trabalhando para tentar recuperar aquele membro, para que ele volte novamente ativa. Você tendo condições, agora falando de maneira física, você tendo condições financeiras, você tendo condições de ir até aquela pessoa, de ajudar em algo que ela precise, que além de orações, como, por exemplo, a campanha que eu comentei aqui com você, se alguém é daqui de Rio Mafra, pode contribuir com algum alimento, não é? Com alguma roupa, né? Com algum mantimento, ou com alguma roupa, enfim, algo que vá ajudar outra pessoa, porque há muitos que passam fome, fome física, de comida, há muitos que passam sede, sede de água, há muitos que passam frio, porque não tem roupa para vestir, não tem um teto para morar. Né? Há muitos que não conhecem a Cristo. Então, tanto de maneira espiritual como de maneira física, o que nós pudermos fazer para que o membro do corpo de Cristo, né, venha a se restabelecer, nós temos que fazer. E até mesmo aqueles que não fazem parte, que ainda não sabem que são membros deste corpo, nós também temos de ajudar, a menos que ele recuse a nossa ajuda, a menos que ele não queira da nossa ajuda. Então, nós não podemos fazer nada, como a palavra de Deus diz, nós devemos o quê? Sacudir as nossas vestes e continuar o nosso caminho. Mas nós temos que estar sensíveis a isso e saber que nós somos todos membros, que não há mais, que não há menos, não há maior e não há menor. Somos todos iguais perante Cristo. Todos temos uma função. E esta função não tem quem tem mais honra ou quem tem menos honra. Não são o conhecimento, o saber ou o dinheiro que vai ditar se você é mais ou é menos. Porque perante Deus somos todos iguais, não é? E aqui a honra é para ambos. Aquele que parece ser menor, ele tem honra. Ele tem mais honra para que haja o equilíbrio. Que Deus possa te falar mais, te revelar mais, assim como tem me falado, assim como tem me dado esses entendimentos que eu aqui compartilho com você. Mas eu não quero falar mais de mim, né? Eu não quero falar algo que venha de mim, quero falar o que está na palavra. E eu acredito que aqui, esses versículos que eu li para você, eles estão realmente claros. Não tem muitas coisas para que nós possamos, que nós não venhamos conseguir entender. Eu acho que está claro demais, né? Que Deus possa te acrescentar
e que realmente, verdadeiramente, nós, a partir de hoje, sejamos, se ainda não éramos, né, que sejamos membros, né, do corpo de Cristo. Que Deus te abençoe e até então uma próxima mensagem, se Ele assim quiser, se Ele assim permitir.